Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, amigos que nos acompanham pela TV Senado, pelas redes sociais e que nos ouvem pela Rádio Senado. Há poucos dias, senhor presidente, a Sua Excelência, a Presidente da República, Dilma Rousseff, tomou posse para um novo mandato. Este segundo termo teria, de acordo com ela, o ousado desafio de transformar o Brasil em uma pátria educadora. Pois bem, passados cerca de 2 meses do decantado discurso, creio já ter chegado a hora de se dar o necessário salto do plano da retórica, do jogo de palavras, para o efetivo plano das ações públicas. Creio que o ponto de partida, para tanto, há de ser uma revisão da postura institucional do MEC. Isso porque, caros colegas senadores, ao longo dos últimos anos, o MEC funcionou preponderantemente como uma espécie de despachante institucional, carimbando e aplicando políticas desconexas e, muitas vezes, criadas fora do próprio ambiente educacional. Além disso, o Ministério não tem conseguido concatenar os esforços das demais esferas, papel que lhe cabe tanto por designação constitucional quanto pela mais legítima expectativa popular. Tanto a lei quanto a opinião pública estão certos em visualizar o MEC como o grande formulador, coordenador e fiscalizador das políticas públicas da educação no Brasil. Em primeiro lugar, em função dos recursos a que faz jus, mas também e principalmente pelo longo e enriquecedor caminho palmilhado. Para o ano de 2015, o projeto de lei orçamentária, a PLOA, prevê a disponibilização de 101,3 bilhões, o que coloca a pasta no segundo lugar dos orçamentos ministeriais, atrás apenas do Ministério da Saúde. Não estamos falando de pouco dinheiro, estamos falando de mais de 100 bilhões. Trata-se de um montante superior ao orçamento do Estado com Minas e Rio Grande do Sul. E se tomando em comparação o Estado de Mato Grosso, ao que eu aqui represento, cujos interesses defendo nessa casa, senhor presidente, a discrepância chega a ser gritante. O governo do meu Estado contará, para se desincumbir de todas as suas missões, com pouco mais de 3 bilhões, dos quais 1 bilhão e 900 milhões serão destinados para a educação. Mas, como eu disse, não é apenas na abundância de recursos que reside a esperança de o MEC promover uma revolução na área. A abrangência de atuação e a experiência acumulada desde a sua criação, nos anos 30, permite à instituição conhecer as vicissitudes e carências de cada uma das regiões brasileiras, compilando as demandas e mapeando as suas diferenças. Tamanho know-how, aliado ao qualificado corpo técnico, nos permite acreditar que o Ministério é, realmente, capaz de detectar falhas, apontar custos alternativos e conduzir o país a um novo estágio na qualificação da sua mão de obra. Por outro lado, o acúmulo de más notícias recentes, a institucionalização da abordagem meramente protocolar nas relações do Ministério junto aos demais entes federados e a outros atores da sociedade civil organizada, e a preservação da excessiva atenção dedicada ao ensino superior, em detrimento dos demais níveis de formação, nos geram temores de que este momento ainda não tenha chegado. E que este novo momento ainda não tenha chegado. E talvez ainda esteja distante. No campo dos últimos equívocos perceptíveis, podemos destacar as inacreditáveis idas e vindas de informações referentes ao FIES, que deixaram alunos e instituições de ensino atônitos e perdidos. Os vazamentos de questões aplicadas na última edição do Enem, que minaram ainda mais a credibilidade desse instrumento. E o atraso de 4 meses no pagamento dos profissionais que atuam no Pronatec. Aliás, senhor presidente, o episódio envolvendo o Programa Nacional de Ensino Técnico e Emprego merece especial atenção desta casa. Ao suscitá-lo, não quero apenas me solidarizar com os milhares de professores submetidos a todo tipo de constrangimento
em função do não recebimento dos seus salários. Mas, principalmente, iniciar uma reflexão acerca da crônica desídia para com a formação técnico-científica no Brasil, relegada a um perigoso plano secundário nas políticas mantidas pelo Ministério da Educação. As demandas do mercado de trabalho são constantemente alteradas. Para que os nossos jovens façam frente a esses nossos desafios, precisamos rever com a mesma celeridade os métodos e conteúdos de sua formação. E para que isso possa acontecer, é necessário investirmos maciçamente em uma nova estrutura de preparação técnica e profissionalizante. Portanto, essa vertente do ensino não poderá mais ser desprezada, como não podem ser descurados os primeiros anos da formação de todo estudante. Vivemos em um país no qual 70% dos alunos que terminam o terceiro ano do ensino fundamental não têm domínio de noções elementares de escrita e matemática. Apesar dessa e de outras evidências de que os níveis mais básicos da formação vêm sendo negligenciados, o MEC continua a colocar tempo, recursos e montanhas de dinheiro no ensino superior. Creio ser correto buscarmos possuir centro universitário de excelência, desde que contém com sistema de avaliação eficientes, nos quais a meritocracia seja a vida mestra da construção acadêmica e social. Porque tão importante quanto expandir a oferta de vagas nas faculdades é assegurar a qualidade do ensino e os benefícios que a boa formação pode trazer à nação. Sim, senhores senadores, quero que deixemos de ser meros replicadores, quero que o país passe a ser um desenvolvedor de tecnologias. Quero, enfim, que o Brasil produza conhecimento e sei que, em larga extensão, são universidades modernas e eficientes que vão nos ajudar nesses objetivos. Mas também estou convicto de que é um equívoco construir uma sociedade em que uma pequena e brilhante elite intelectual fique separada da maior parte da população por um fosso cavado ao longo de anos de repetidos erros no nosso sistema educacional. E que pode ser aprofundado se o MEC não for mais proativo nem incentivar esforços nas primeiras etapas do processo educativo. É fato que a educação infantil, o ensino fundamental e o básico são atribuições de estados e municípios. São esses os entes que devem formar os brasileiros, desde a mais tenra idade, preparando-os para o mercado de trabalho. Mas sendo desnecessário lembrar que o Brasil tem dimensões continentais e contrastes ainda maiores. Precisamos ressaltar o fundamental papel da União nesse processo. Antes de mais nada, por se tratar de um grande repassador de recursos, o poder central precisa aperfeiçoar os seus mecanismos de controle e fiscalização. O dinheiro que chega à ponta precisa ser bem gasto e a sociedade deve acompanhar isso. Hoje, é simplesmente incalculável o montante de recursos públicos desperdiçado em convênios entre os ministérios e os entes federados. Estados e municípios aplicam mal o dinheiro recebido e isso se dá por uma miríade de razões. Corrupção, despreparo dos gestores, falta de políticas e diretrizes educacionais padronizadas, efetivamente difundidas pelo país, ou simples indolências são as variáveis que um controle e uma orientação mais efetivos por parte do MEC poderiam mitigar. Melhores instalações, professores qualificados e satisfeitos e alunos mais bem preparados seriam as consequências desse esforço. Senhor presidente, a sociedade exige que se firme um pacto pela educação, pois sabe que não poderia haver momento mais adequado para isso. Por um lado, há menos de um ano, este Congresso Nacional determinou que até 2024 o Brasil esteja gastando 10% do seu PIB com educação. Na outra ponta, a nova configuração demográfica brasileira faz com que as famílias diminuam de tamanho e nós tenhamos menos integrantes no sistema público de educação. O saldo da equação, que envolve mais recursos e menos alunos, precisa ser um ensino de melhor qualidade. E o MEC deverá ser o grande vetor desse processo. É imperioso que seja. Senhor presidente, o Brasil quer e necessita que o Ministério da Educação seja régua e compasso para todos aqueles que militam na área
e desejam promover as mudanças que podem colocar o país na vanguarda do processo educativo. Sem que o MEC assuma o papel de timoneiro, dificilmente haverá sinergia nos esforços públicos e privados que podem acelerar o passo da história. Muito obrigado, senhor presidente.